Quando uma pessoa ela entende que pelas suas qualidades, pela sua justiça, pelo que ela faz ou pratica, vai ser merecedora de Deus, de alguma coisa. Quando a pessoa entende que ela merece de Deus alguma coisa, principalmente tem gente que se gloreia no que faz, achando que é merecedor da salvação, da vida com Deus, dos bens de Deus, pela sua justiça, pela sua santidade, pela sua vida reta. Tem pessoas que se gloriam nas suas obras, na sua virtude, nos seus méritos, achando que por eles são merecedores da graça de Deus. Deixa eu levar para você um breve, simples e objetivo ensino da palavra, para a gente entender que se a nossa vida para com Deus não estiver alicerçada na esperança em Cristo, acabou, irmão. Todos estão enganados e perdidos, achando que estão em Deus por outros meios, caminhos, princípios e valores. Estão perdidos de Deus. Vamos fazer um breve e rápido e simples exame na palavra. Vamos conhecer a verdade sobre esse assunto da nossa justificação e da nossa vida de aprovação de Deus. É isso que nós precisamos, irmãos. Não é tantos eventos religiosos em nome de Deus. Nós só precisamos de homens que tenham conhecimento e ensinem a palavra como ela é. Nós não precisamos de tanto movimento de homens que diz que está cheio do poder de Deus. Nós não precisamos de tanto culto de poder, de milagre, de manifestação de poder de Deus. Nós não precisamos de tanto objeto que dizem que é por ali que Deus vai operar. Rosa ungida, sal grosso, culto disso, culto daquilo. Nós não precisamos desses eventos, desses entretenimentos, desses movimentos em nome de Deus que o povo está vivendo. E o que acontece? O povo se afastando, perdido de Deus, vivendo tudo isso sem o entendimento de Deus. O que nós precisamos é de homens compromissados com o reino de Deus para pregar a verdade do reino de Deus, a verdade do Evangelho, ministrar a palavra de Deus, como ela nos ensina. Não é na criação, na interpretação do homem, que estabelece um bocado de inovação, de novidade, e tira você daquilo que a palavra já vem revelando há vários séculos. Vamos aprender agora algo muito simples e importante, dentro de um exame na palavra. Eu vou ler alguns textos, e eu quero te mostrar que o homem, de nada ele tem do que se gloriar para com Deus. Se o homem quer se gloriar para com Deus, se glorie no Senhor. Mas os homens hoje se gloriam não é no Senhor, é na sua vida, na sua virtude, nas suas obras, nas suas práticas, nas suas atitudes. Vamos lá. Vamos ler Salmos 14, versículo 1 ao versículo 3. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem se corrompido, fazendo-se abomináveis em suas obras.
não há ninguém que faça o bem. Vamos entender aqui o que a palavra está nos ensinando. Salmos 14, do 1 ao 3. Versículo 2. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia alguém que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Versículo 3. Desviaram-se todos. Sabe o que quer dizer desviar? Se perder, andar contrário, sair da direção de Deus. Desviaram-se todos. E juntamente, todos juntos, se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não há um sequer. Sabe o que a palavra está nos revelando aqui? Que entre os homens, todos se desviaram. Todos se tornaram imundos. Não há um sequer que pratique algo bom aos olhos de Deus. Não há um sequer que pratique algo que mereça a aprovação de Deus. Entre os homens, nenhum. Toda a humanidade está corrompida. Todos estão perdidos e desviados de Deus. Por isso que Jesus disse: eu vim buscar e salvar. Ele veio para buscar o homem que está perdido de Deus, trazer o homem de volta a Deus. Ele veio para salvar o homem que entrou em juízo e condenação diante de Deus, para absolver o homem do juízo e da condenação. O homem, seja ele quem for, qual seja a sua cultura, religião, classe social, conhecimento intelectual, o homem, sendo ele bom, ruim, roubando ou não roubando, matando ou não matando, todos estão desviados de Deus. Todos estão como um imundo diante de Deus por causa do pecado. Vamos ler outro texto aqui, Isaías 64, versículo 6. Está escrito assim: mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como vento nos arrebatam. Está entendendo o que a palavra de Deus nos revela? Está entendendo? A palavra de Deus, o profeta Isaías, homens inspirados por Deus, trazendo esse conhecimento que nós precisamos ter da condição, da situação humana. Está tudo revelado aqui. Olha o que está revelado na palavra. Todos nós somos como um imundo. Imundo por causa do pecado. A imundícia que Deus se refere é o pecado. E todos estão nessa imundícia. Não tem um isento de pecado. Não tem um justo que não esteja contaminado com a impureza do pecado. Não tem um justo que seja puro. Todos nós, a palavra nos revela que ninguém é bom pelas suas obras. Que ninguém pode estar recebendo a aprovação de Deus pelas suas obras. Porque o homem em si, ele já está na imundícia do pecado. E o pecado trouxe o homem à morte, à condenação. Olha o que está escrito aqui. Mas todos nós somos como um imundo. Agora, continua aprendendo o que a palavra ensina. E todas as nossas justiças, como trapo de imundícia. Tudo que fazemos achando que é perfeito para nos justificarmos diante de Deus, é como um trapo de imundícia. Toda a justiça que o homem busque fazer, pensando que vai ser aprovado por Deus, porque ele é bonzinho, ele faz caridade, ele distribui cesta básica, ele dá sopa, ele faz um culto para dar pão ao pobre, para distribuir sopa, distribuir cesta básica. Está pensando que isso
te justifica diante de Deus? Tudo que o homem faz em relação a Deus, pensando que vai chegar a Deus, pensando que vai alcançar o perdão de Deus, pensando que vai ter a aprovação de Deus para ser salvo, é como um trapo de imundícia. E olha o que diz a palavra. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como o vento nos arrebata. Sabe o que quer dizer isso? A palavra de Deus diz, dentro de uma figura de linguagem, que todos nós estamos caídos, como uma folha que caiu da árvore. A fonte da vida da folha é a árvore. A folha caiu da árvore. Qual é a tendência dela? O vento vai levando ela para longe. E cada vez mais ela vai para longe. Ela vai perder o vigor, vai secar, apodrecer e morrer. Porque a folha só tem vida ligada na árvore. Quando ela cai da árvore, ela perde a vida. E ela vai morrer e perecer. É isso que aconteceu com a humanidade. O pecado fez o homem separar-se de Deus. Ele saiu da vida com Deus. A vida com Deus se refere à existência na bênção de paz, de gozo. Não é que o homem morreu e deixou de existir. Morrer é separar. Morte fala de separação. O homem no mundo está morto espiritualmente. Isso quer dizer que ele está separado, sem a comunhão com Deus. O homem, nesta vida, todos nós, diz a palavra de Deus, caímos como a folha. O homem caiu. O pecado faz o homem cair na miséria, no juízo e na condenação, perdendo a vida com Deus e indo a uma eternidade sem essa vida. Eis o maior problema. O homem está morto, mas pode reviver. O homem está separado de Deus, mas pode voltar à comunhão com Deus. Isso, enquanto aqui estiver, neste mundo temporal, ao sair desta vida. Os que não aceitaram o meio que Deus estabeleceu para a reconciliação com Ele de volta, para ter a vida com Ele de volta, ao sair deste mundo, cumpre-se aquilo que está escrito em Hebreus 9:27. Segue ao juízo. E a realidade do juízo é aquilo que está escrito lá em Romanos 5:17 e 18. O juízo é para a condenação. E a verdade que prevalece é o que Jesus disse. Quem nele crê não será condenado. Mas quem não crê permanece condenado. Vai à condenação eterna. Ao sair deste mundo, o indivíduo permanece existindo consciente, não mais aqui, na vida onde os homens moram, onde nós estamos hoje, neste mundo físico. Ao sair desse corpo, que é a morte, separação, onde a alma separa-se do corpo, da matéria, a alma, que é o ser real, segue para Deus, como está revelado lá, Eclesiastes 7:12. Aliás, 12:7, Eclesiastes 12:7 está revelado que o corpo, a matéria, volta para a terra, de onde foi formado. Mas o espírito, ser real, vai para Deus. E diante de Deus, sem Jesus, vai a juízo, para a condenação. Porque o homem está dentro dessa sentença, desse destino. E ele não pode sair dessa situação pelos seus méritos, pelas suas obras, pela sua virtude, pela sua justiça. É o que diz a palavra de Deus. Tudo que o homem faz como justiça diante de Deus é como trapo de imundícia. Trapo de imundícia. Olha o que diz, eu estou aqui ministrando, levando para você o conhecimento da palavra. O que a palavra nos ensina. É isso que você tem que buscar. Mas todos nós somos como um imundo. E todas as nossas justiça
como trapo de imundícia. É o que a Bíblia revela. E vamos ler outro texto para a gente ter mais o esclarecimento dessa verdade. Olha o que está escrito em Romanos, pelo apóstolo Paulo, que foi um homem que Deus usou, vocacionou para levar o conhecimento, a informação, o ensino da verdade dele para o povo. O apóstolo Paulo, ele vai orientar os irmãos sobre isso. Olha o que Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Paulo vai dizer: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Vamos entender o que Paulo está ensinando aqui aos irmãos que estavam em Roma, os cristãos, os que aderiram à fé em Cristo, foram sendo instruídos e ensinados. É isso que nós temos que aprender. Não é os movimentos de culto de poder, de reteté e plá dentro da igreja. Nós precisamos de homens vocacionados para isso, para o ensino, a instrução, a comunicação da verdade de Deus para o nosso entendimento, para que a gente não fique aí como a humanidade, os demais, né? Porque nós também somos a humanidade, fazemos parte. Mas muitos estão nas trevas. E nós que temos o conhecimento de Cristo, estamos em Cristo, estamos na luz. Porque estamos em Cristo. Estar na luz, estar em Deus, é estar em Cristo. Olha o que Paulo vai ensinar aos irmãos aqui. Nesse contexto, Paulo vai dizer: como por um homem entrou o pecado no mundo. Paulo aí fala da humanidade, que todas estão dentro da consequência do pecado. Por quê? Porque o pecado foi principiado na humanidade a partir de Adão. A natureza humana corrompida. E todos nascem nessa natureza corrompida. É aí que precisa a intervenção de Deus, por meio de Cristo, por onde nós somos tornados nova criatura. Aonde vamos ter a restauração e a vivificação do Espírito. E o corpo só vai ser transformado quando Jesus voltar, a redenção do corpo. Para então poder estar diante do Senhor. Hoje vivemos por fé, enquanto estamos nesse corpo, porque ainda não fomos transformados para ir ao encontro do Senhor. Vivemos por fé. Agora, nossa vida com Deus, em Cristo, já está reconciliada. O nosso espírito já está reconciliado com Deus. Já recebemos a vida com Deus novamente, que é a reconciliação. Vida é comunhão, reconciliação. Morte é separação. Então hoje nós já estamos na vida com Deus, na comunhão com Deus, na reconciliação de Deus. Isso por meio da fé em Jesus Cristo. Mas toda a humanidade está morta, separada de Deus. Lembre-se disso. Morte fala de separação, não é de extinção. O indivíduo não está sem consciência, inerte, não. Morto quer dizer que ele está separado de Deus. Lembra que na parábola do filho pródigo, o texto vai dizer: o pai, quando vê o filho voltando, se alegra. O outro filho entristece porque o filho voltou. A inveja, o egoísmo, o egocentrismo do ser humano não se compadece do outro, porque ele pensa só nele. O pai, quando vê o filho voltando, vai dizer: este meu filho que estava morto
e reviveu. Estava perdido e foi achado. Ele estava morto, ele não estava existindo mais. Morto porque ele separou do Pai. Aprenda isso. Morte fala de separação. Quando Deus disse a Adão, advertindo ele do pecado, Deus disse: no dia que tu comer desta fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, tu morrerás. Não comas, porque se comer, morrerás. Eu pergunto, Adão comeu? Comeu. Adão morreu? Morreu. Mas ele permaneceu existindo. Ele morreu no sentido espiritual. Qual foi a morte ali que Deus advertiu a ele? Separação da comunhão com Deus. Adão comeu o fruto da árvore proibida e morreu. Não é que Adão ficou inerte, deixou de existir. Adão permaneceu existindo, só que não mais na comunhão com Deus. Foi separado e a partir daí entrou em juízo. Veio a maldição, veio a dor, veio a morte física, veio doença, veio tristeza. Tudo isso pelo fato do pecado, o homem ter cometido e perder a comunhão da vida perfeita com Deus. É isso que o pecado leva. E aí Adão e todos que descenderam de Adão, com a sua natureza corrompida, entraram nesse juízo, separado de Deus, e o pior de tudo, correndo o risco de morrer e ir para a eternidade sem Deus. Porque o homem, o ser humano, ele não é limitado ao tempo. Ele não é um copo descartável, que é usado por um tempo e depois não existe mais. O homem foi criado para ser um ser eterno. Ele existirá eternamente. O homem não deixará de existir em nenhum momento da existência que Deus deu a ele. O homem foi trazido à existência, mas ele não vai deixar de existir mais, porque Deus criou o homem, sua imagem e semelhança. E uma dessas imagens é que o homem existe como um ser pessoal, eternamente, não vai deixar de existir. A morte não é o homem deixar de existir, é evaporar, perder a consciência e sair da existência. Ele sai da existência deste mundo. Ele é tirado deste mundo. Morte fala de separação. Guarde isso no seu entendimento. Para você, quando ouvir falar de morte, coloque esse conceito, essa realidade, separação. Eu vou morrer. O que vai acontecer? O meu espírito vai sair do corpo. O corpo desce para a terra. Mas o meu espírito saindo do corpo, ele não fica vagando neste mundo. Ele não deixa de existir. Ele vai ser levado para uma eternidade. Ou com Deus ou sem Deus. Isso é morte. Separação. O homem vai sair desta vida a partir do momento que sua alma sai do corpo. O ser real habita neste corpo. Este corpo não é o ser real. O ser real habita neste corpo. Vocês estão entendendo isso? Então, o homem tem que buscar essa oportunidade que Deus oferece. Porque todos estão mortos, separados, afastados de Deus, correndo risco eminente de sair deste mundo dentro dessa separação. Se não aproveitar o tempo que Deus está dando para ele ter a comunhão com Deus, por um único meio, Jesus Cristo. E para o homem ter comunhão com Deus, ele precisa ser justificado, santificado, para ter essa comunhão com Deus. E a justificação e a santificação, o homem não vai encontrar pelos méritos dele, pela obra de justiça dele, pela prática de bondade dele, pela vida religiosa dele. É em Cristo, por Cristo.
É Jesus quem nos santifica. É por ele que somos santificados. Então a palavra de Deus, Paulo vai dizer, irmãos, como por um homem entrou o pecado no mundo, Adão, o pecado na humanidade, e pelo pecado a morte. A morte é a condenação, a separação por causa do pecado. E Paulo vai dizer, e a morte passou a todos os homens. Todos estão dentro da condenação. Por quê? Não é porque Adão pecou, é porque todos são pecadores e todos pecaram. Cada um é responsável por si diante de Deus. Ah, não, quem pecou não foi eu, foi Adão. Não, você vai ser responsabilizado pelas suas atitudes que levou você e leva você a transgredir a direção de Deus. Pela sua natureza corrompida, você não tem como sair desse juízo. É aí que entra o amor, a misericórdia, a providência de Deus em favor do homem. É isso que Deus quer que nós conheçamos. O que Ele providenciou, realizou e fez por amor a nós, para nos livrar desse destino, dessa sentença. É isso que todos precisam ouvir e conhecer. O que Deus fez para restaurar a comunhão do homem com Ele, para salvar. Vamos ler outro texto aqui? Olha o que Paulo vai dizer sobre a questão do homem ser justificado. Romanos, capítulo 3. Vamos ler o versículo 21 ao versículo 26. Mas agora, se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Sabe o que quer dizer se manifestou sem a lei? É porque a justiça de Deus que ele manifestou para o homem chegar a ele, não é por meio de obra da lei. Não é por meio de esforço humano. Não é por meio de prática humana. Não é por meio de boas obras do homem. Quando Paulo vai dizer, mas agora, se manifestou sem a lei, a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Por quê? O testemunho da lei e dos profetas. Porque esse meio de justificação que Deus nos dá, os profetas e a lei, testifica que é Jesus. A lei e os profetas apontam para Cristo. Por isso que Paulo vai dizer, testificado pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Estão aprendendo o que a palavra está ensinando? Paulo aqui vai ensinar aos irmãos que o meio pelo qual Deus vai justificar o homem, o meio pelo qual o homem vai encontrar a justificação de Deus, não é por obra da lei, não é guardando nenhuma regra de nenhuma religião, não é guardando nenhum princípios e valores, nem crença, nem dogmas de nenhum conceito religioso, de nenhuma obra que você pratique, faça como meio de receber de Deus justificação. Paulo vai dizer, essa justificação é pela graça, pela fé em Jesus Cristo, é para todos e sobre todos aqueles que creem. É oferecida a todos, mas só vai alcançar essa justificação todo aquele que crê. Quem não crê, continua perdido. Não alcançará a graça de Deus. A graça de Deus só podemos alcançar pela fé em Jesus Cristo. E olha o que Paulo vai dizer, escrevendo aos Gálatas, ensinando sobre isso. E aqui Paulo está repreendendo Pedro. Pedro era um grande apóstolo, mas se perdeu do entendimento por um pouco de tempo, para querer agradar os judeus, os gentios. Pedro
se deixou sair dos princípios do Evangelho. E Paulo repreende Pedro sobre a questão da justificação de estar diante de Deus. Não é porque você é judeu que está diante de Deus. Não é porque você é dessa ou daquela religião que você está diante de Deus. Não é porque você pratica a obra, a prática, a obrigação religiosa que você estará diante de Deus. Olha o que Paulo vai dizer aqui. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos crido em Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Paulo está ensinando isso a Pedro. Paulo está advertindo Pedro. Dentro do contexto aqui, Paulo está advertindo Pedro, mostrando a Pedro que ninguém está diante de Deus justificado pela sua obra religiosa, pela sua nacionalidade, pela sua cultura, pelas práticas de bondade. Paulo vai dizer, sabendo que o homem não é justificado por Deus por meio das suas obras. Pode ser da lei dos judeus, da lei dos religiosos qualquer. O homem é justificado diante de Deus pela fé em Jesus Cristo. É por isso que precisamos crer em Jesus Cristo, para sermos justificados, aprovados por Deus, para que Ele nos aceite e para que venhamos ter a comunhão com Ele, para sair da consequência terrível que a humanidade está. É pela fé em Jesus Cristo que somos justificados, aceitos por Deus. Temos os nossos pecados cancelados. Pela fé. Pela fé. E essa fé tem um alvo único, singular e exclusivo. O alvo da fé, por onde vamos ser aprovados por Deus, não é nenhum objeto, não é nenhum lugar, não é nenhuma entidade, não é nenhuma outra coisa. É Jesus, o alvo da nossa fé. Por onde vamos ser justificados, aprovados e aceitos por Deus, pela fé em Jesus Cristo, para que sejamos livres do juízo que está por vir em todo aquele que não receber essa justificação para ser livre do juízo. E a justificação é por Cristo e em Cristo. Então todo aquele que acha que é merecedor de Deus, alcançará a bênção de Deus, terá comunhão com Deus, pelas suas obras de justiça, pela sua prática, dentro do seu entendimento. Se não crê em Jesus, não alcançará justificação para ser salvo. Amém? Essa é a verdade que a palavra nos ensina. E eu levei para você aqui agora esse ensinamento. O que a palavra revela, a luz de Deus, para iluminar o teu entendimento, que precisa. Muitos estão nas trevas, corrompidos, sem o conhecimento da verdade. Mas é preciso conhecer a verdade para ser salvo. Como vão conhecer se não há quem pregue? Mas aqui você está ouvindo alguém que está pregando para você a verdade que liberta.